uma fraude universal que realmente levasse alguém à presidência, essa inocência em acreditar que o Brasil realmente tinha o melhor sistema eleitoral do mundo, o mais rápido, esse imediatismo brasileiro, do brasileiro, foi uma arma que foi usada contra o brasileiro. Porque a Smartmatic ela foi criada por Hugo Chávez, com um propósito apenas, ganhar eleições. E eu quero explicar às pessoas o conceito e principalmente a conexão com o Foro de São Paulo. Okay? Para que uma pessoa compreenda o que é o Foro de São Paulo e o que é que eles propõem e proporcionam, a gente tem que criar uma analogia. A analogia que eu criei é de uma franquia. Okay? O regime cubano de perpetuação no poder, okay, é o produto. O Foro de São Paulo é o gerenciador dessa franquia. O Foro de São Paulo foi criado justamente para criar governos totalitários e perpetuar-se no poder. Só que para isso eles precisam de uma ferramenta que garanta essa perpetuação no poder. Aí é onde entra a democracia como arma contra a democracia. E a democracia também é usada como escudo, como vemos agora, okay? A Dilma alegando golpe, foi a mesma coisa que Manuel Zelaya fez em Honduras, no Paraguai aconteceu a mesma coisa com o Hugo. Então, eles usam como arma, porque eles dizem, tem os 54 milhões de votos. E como escudo, quando alguém ataca, eles dizem, é golpe. A cartilha do Foro de São Paulo é isso. E a analogia com a franquia é a mais fácil das pessoas compreenderem o que nós vivemos agora. É a implantação do sistema autoritário cubano no Brasil, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, e a arma é a Smartmatic. Por essa razão, okay, eu comecei no Facebook. Aliás, meu primeiro post no Brasil sobre a Smartmatic foi no Twitter. Eu só coloquei, em breve saberão sobre a empresa Smartmatic. E algumas pessoas começaram a perguntar, e eu comecei a postar no Facebook. Foi quando nos contactamos com o professor Nery. Aliás, foi o professor Nery que me levou para aquele hangout. Okay? E isso foi o começo de tudo. Só que o grande problema que nós tínhamos, e em parte ainda temos, é o silêncio da mídia. Ninguém acreditava nisso, parecia uma teoria de conspiração. A forma de romper esse silêncio era levar o caso à mídia internacional. Eu não tinha experiência em fazer ou organizar eventos dessa forma, principalmente de denúncia política. Então, o que eu fiz? Eu criei o Conclave de Washington. E o Conclave de Washington foi no National Press Club, um lugar de prestígio em Washington, um lugar, um ícone emblemático de Washington. Ali passaram todos os presidentes americanos, personalidades da política, das artes. É um lugar realmente ultra respeitado. Saiu caríssimo fazer isso. E eu não tinha experiência para fazer algo desse tipo. Então eu fiz um pequeno evento em Portugal, em Lisboa, para levar o caso à mídia europeia. Esse evento de Lisboa nos deu a experiência que nós precisávamos para fazer Washington. Em Washington, eu consegui levar a CNN, okay, NTN 24, V-News e alguns, o El País da Espanha. Eu encontrei um dos fundadores do Foro de São Paulo, Pablo Medina, venezuelano, que ele logo no começo ele percebeu que era o Foro de São Paulo, ele saiu fora. Mas ele fazia parte da primeira diretoria do Foro de São Paulo. Eu levei ele para lá,
Levamos o professor Olavo de Carvalho, que fez isso está disponível na internet para quem queira ver, uma palestra brilhante. Levamos a doutora Maria Aparecida Cortis, que realmente expôs para nós, porque o trabalho dela é muito mais antigo que o meu ou qualquer outra pessoa. Ela bateu de frente com o Dias Toffoli, ela foi a que descobriu o Eviscerator, ok? Então ela já vem trabalhando a possibilidade de fraude nas eleições há muito tempo. Apenas ela não sabia da Smartmatic. Então nós adicionamos essa informação a ela e temos uma documentação muito completa. Em seguida veio o Hugo Rocha. Okay? O Hugo, ele, além dele ter pós-doutorado em quase tudo que você possa imaginar, ele é um especialista na Newcomb Benford Law. A Newcomb Benford Law é utilizada como ferramenta pela Interpol, Scotland Yard, FBI e muitas outras polícias internacionais em investigações financeiras. Ela proporciona um verdadeiro DNA, ok, em termos de números. E nós tínhamos todo o resultado das eleições de 2010 como controle comparativo. Então aplicamos, o Hugo, né, aplicou a Newcomb Benford Law em 2010 e aplicou em 2014. Em 2010 não havia anomalia nenhuma. A Dilma ganhou legitimamente. Em 2014, 18 estados apresentam anomalias assim aberrantes. Em qualquer corte, em qualquer parte do mundo, onde exista uma justiça, Estado de Direito, isso teria o valor do DNA. Aqui no Brasil, isso foi ignorado completamente. Eu digo aqui no Brasil, as pessoas que não sabem, eu estou no Brasil hoje, e na segunda-feira já estarei em Brasília, para o conclave de Brasília. Então Washington foi marcante para nós. Depois de Washington, nós fomos para Oslo, nós fizemos em Miami também. Oslo foi importante porque a intenção nossa de ir para a Noruega, para Oslo, naquela data, era para melar qualquer possibilidade do Lula ser indicado ao Nobel. Okay? Por mais remota que fosse a possibilidade, nós tínhamos que melar essa possibilidade. E tínhamos indicativos, a série de prêmios que ele recebeu logo anterior a essa visita. Ele ganhou prêmios da FAO, da ONU, de várias organizações e inclusive prêmios da paz. Ele já estava se perfilando como um possível indicado. Graças a Deus não aconteceu e pelas dúvidas nós fomos lá. Dalmor, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que esses governos, você falou que a Smartmatic foi criada aí pelo Hugo Chávez, mas como que se consegue vender? Porque a gente sabe que um produto só vende quando realmente ele é bom e cumpre o papel o qual ele foi criado, né? Você vai comprar um produto se ele funciona. Como que Cuba pôde ser vendida como um modelo para esses países socialistas e para nós brasileiros, porque esses caras tentaram implantar isso no Brasil, estão tentando em outros países? Como que se pode vender esse modelo de Cuba se nós sabemos que Cuba é um país que não tem nada de bom lá para dar para nós? Mas para pensar, ok? Governos de esquerda, ok? Governos comunistas, totalitários, eles não são países, ok, de primeiro mundo, não são países de progresso, são de retrocesso. Certo. Olha o que Hugo Chávez
e agora com a continuação do Maduro, fizeram com a Venezuela, num país rico, gente. Eles demoliram, destruíram aquele país. As pessoas... Eu acho que tivemos uma queda do Dalmo, professor. Acho que tivemos uma queda. Ué? Eu acho que você voltou, Dalmo. Você tinha caído. Eu acho que o Dalmo congelou, professor. Professor Hermes, está aí? Professor Hermes, está aí? Sim. O Dalmo congelou, caiu. É a conexão então, dele. É importante, vamos aguardar então ele retornar. Eu quero dizer que o trabalho que o Dalmo tem feito nesse período, desde as eleições de hoje, é muito importante para chamar a atenção, né, de muitas pessoas, né, problemática. É uma temática complexa, que envolve conhecimento técnico e que, graças ao trabalho que o Dalmo tem feito e a equipe que vem crescentemente sendo constituída, a gente tem conseguido avançar, mas agora a gente precisa realmente levar ao Congresso Nacional todas essas informações. Por isso que estamos fazendo agora o conclave em Brasília. Ele voltou. O 5º conclave. E ele vai, o Dalmo já voltou? Já voltou. Dalmo, pode... Já voltou. Dalmo, pode... Então aí seria bom Dalmo prosseguir com isso, contextualizando, né, os conclaves, para que o ouvinte possa compreender o quanto é importante agora a gente levar todas essas informações a Brasília e, quem sabe, a gente ter o gesto concreto de viabilizar a CPI das urnas eletrônicas. Mas o Dalmo poderá melhor explicitar isso, contextualizando todo esse roteiro que já foi percorrido. Dalmo, você estava explicando aí, pode continuar o teu pensamento? Você caiu. Ok. Para que as pessoas entendam, ok? O que Cuba vende nessa franquia, ok? O que é a franquia? É o totalitarismo, é o controle absoluto do país, certo. É o aparelhamento, não é outra coisa a não ser uma forma de perpetuação no poder, certo. Através de mecanismos democráticos que dão aquele verniz necessário nesse mundo globalizado de hoje. Okay? Isso começou em 67 com um seminário que houve na Havana chamado OLAS, okay? E ele evoluiu durante a criação do Foro de São Paulo. Todos os governos de esquerda da América Latina se uniram, inclusive as guerrilhas, okay? Apararam as arestas, eles trabalham em comum, em função, eles têm um QG, eles têm um aparato de apoio mútuo. Agora mesmo nós estamos presenciando, vivendo, okay, um exemplo do que faz o Foro de São Paulo. A Unasul, okay, o Mercosul, a OEA, todas essas organizações estão aparelhadas por eles. Quando eles se sentem ameaçados, como é agora no caso do Brasil, eles levaram à Unasul uma proposta, okay, para condenar e pressionar o Brasil, que o Brasil seria ou suspenso ou expulso da Unasul. Tomara que expulsem o Brasil da Unasul, pelo amor de Deus, expulsa já. Mas são os organismos internacionais que foram criados para dar apoio, okay, a essa conquista de espaço. Uma vez que eles conquistam o espaço, eles se perpetuam no poder. Aparelham o judiciário, eles aparelham o legislativo, e uma vez que eles têm o judiciário e o legislativo aparelhado, eles se perpetuam no poder. Mas para garantir as eleições, eles têm as ferramentas. É uma questão de lógica. Você, se fosse fazer uma
uma fraude nas eleições eletrônicas? Você iria urna por urna ou você iria, durante a apuração, fazer essa fraude? Porque a Smartmatic faz o seguinte: as urnas emitem o resultado, esse resultado vai para o TRE, é feito um pacote eletrônico, e esse pacote eletrônico ele é transmitido para o TSE para apuração. A Smartmatic é a responsável pela calibragem das urnas, okay? Pela transmissão dos dados, e é responsável também pela intranet, okay? Que nesse caso do Brasil eram 30 técnicos responsáveis pela apuração. Então nós temos vários agravantes nas últimas eleições. Primeiro, o conflito de interesse em que um advogado do PT foi elevado à categoria de ministro e presidiu uma eleição. Okay? Só aí já é motivo para a gente ficar com dúvida dela. Essa eleição contou com a participação de uma empresa venezuelana que, historicamente e documentado, ela fraudou eleições, inclusive em Chicago. Todas as eleições que a Smartmatic participou, houve fraude, eles foram acusados de fraude. Ela é velha conhecida. Okay? E o terceiro agravante, e o pior de todos, okay? O que deveria ter sido razão suficiente para essa eleição ter sido anulada. O voto é secreto, mas a apuração secreta é fraude. Não é válida essa eleição. Você não pode ter uma apuração secreta. Em nenhum lugar do mundo é assim. 150 países do mundo utilizam voto eletrônico. O Brasil é um único, que não tem um recibo impresso do voto. O voto impresso foi feito inconstitucional em 2013. Ele foi restituído com a PEC 10 do Jair Bolsonaro, o ano passado, que foi vetado pela Dilma logo em seguida. E conseguimos derrubar o veto. Vocês lembram disso? Sim. Agora, qual o interesse dessa gente, em impedir o recibo do voto? Porque aquele voto impresso elimina a possibilidade, ou diminui a possibilidade, de fraude. Porque ficou um rastro que pode ser auditado. Porque atualmente, como nós temos as eleições e as urnas, é inauditável. Eles podem colocar o resultado que quiserem lá e não tem como, é impossível, rebater qualquer acusação ou contestar qualquer resultado. Então é um absurdo o que nós temos no Brasil. É uma aberração. Ô Dalmo, agora, só uma perguntinha. A fraude da eleição, vamos dizer que da eleição da Dilma agora, passada, essa última, a fraude foi feita nas urnas eletrônicas físicas espalhadas pelo Brasil inteiro, através dos programas, ou ela foi feita naquelas 3 horas que ficou o vácuo na eleição? Aí é que está. A fraude funciona dessa forma. A urna, quando ela é fechada, aquela informação num pendrive é levada ao TRE. Lá no TRE, eles fazem um pacote e esse pacote é transmitido para o TSE em Brasília. Correto? Durante esse trajeto, em tempo real, eles conseguem mudar o resultado. Então, digamos que a Dilma tenha, num pacote, 500 votos e que o Aécio Neves tivesse 650 votos. E houvessem 50 votos entre brancos e nulos. Sai dessa forma e chega 500 votos para Dilma, 450 para o Aécio e 300 votos em branco. Então não é que votos do Aécio migrem para Dilma. O que eles fazem é anular votos válidos do perdedor. E isso está comprovado porque foi provado que é dessa forma
que a Smartmatic opera. Esse software foi desenvolvido em Cuba pelo G2 cubano, com a ajuda da Stasi, ou ex-agentes da Stasi alemã, da Alemanha Oriental, e da KGB, da velha KGB. Certo. Ok? Certo. Isso foi desenvolvido há muito tempo atrás. Tanto que esse tipo de fraude apenas funciona em plebiscitos, onde o resultado é sim ou não. Apenas funciona quando você tem dois candidatos. Por exemplo, segundo turno, aí ele funciona muito bem. Okay? Em eleições gerais, como vamos ter agora, ela não vai ser aplicada. Porque não tem como eles controlarem cada região, cada máquina. Mas quando é plebiscito e quando é um contra o outro, A ou B, a resposta, é garantido que eles têm o controle total e absoluto da eleição. Entendi. Agora, para que as pessoas compreendam a importância do conclave de Brasília, ok? Depois que nós fizemos o conclave de São Paulo em novembro passado, nós iniciamos já o conclave de Brasília. Através do professor Nery, nós conseguimos o Nereu Ramos, e o professor, acho que também pensa dessa forma. Jamais imaginávamos que iria coincidir com o início, no dia que se inicia o julgamento do impeachment no Senado. Então eu acredito que é uma data importante, emblemática, e nós vamos estar lá dentro. Lá dentro. E lá nós vamos levar a CPI das urnas, nós vamos contrapor aquela auditoria do PSDB, inclusive vamos ter o Amilcar Brusato Filho, que foi o responsável por aquela auditoria, convidado lá conosco. Por que é importante ter ele? Okay? É importante porque nós temos que ver como foi feita essa auditoria. E nós temos condições de rebater isso, de fazer as perguntas que jamais foram feitas. E ali, ok, em Brasília, dia 26, a imprensa vai estar ali em peso. Então, finalmente, nós vamos ter uma chance de romper a barreira de silêncio da mídia, arranhar esse verniz de democracia, demolir essa falsa imagem que existe. E eu quero dizer o seguinte, eu sei que tem muito intervencionista acampado ali em Brasília. Eu quero pessoalmente, ok, convidar esse pessoal a ir ao conclave. São meus convidados. Eu conversei com o professor sobre isso, ok? Eu quero homenagear vocês, ok? São verdadeiros patriotas. Eu não sou intervencionista, eu nunca propus intervenção, ok? Certo. Mas, ok, tenho um tremendo respeito por esses patriotas. Então lá nós vamos ter um brunch, vai ter um almoçozinho legal lá, tá? E eu quero convidar esse pessoal para ir lá e participar conosco, ter uma voz, ok? Eu preciso deles também. Dá me diga uma coisa. Quando vai ser, que hora e aonde? Todo mundo pode entrar lá para participar? Olha, se for intervencionista, é só chegar na nossa mesa e dar o número 299. É um código que a gente tem lá, ok? Que vai permitir que a gente emita um crachá com o nome da pessoa. Inicia às 9h30 na Câmara dos Deputados em Brasília, auditório Nereu Ramos, tá? Tem que ir, eu acho que com gravata, é uma frescura, mas tem que ir com uma certa formalidade lá. Certo. Mas eu quero que o pessoal compreenda que nós temos o mesmo objetivo, ok?
Eu nunca fui impeachmentista, nunca fui intervencionista. Eu sou por anulação completa das eleições. Eu sou por a gente começar do zero com a política. Nenhum político para mim no momento aí serve para nada, ok? Nenhum. Então, nós temos que buscar uma forma da gente romper esse silêncio da mídia. Nós temos que mostrar a eles uma evolução, mesmo entre os intervencionistas, ok? Que possam realmente cooperar com a gente e a gente trabalhar junto. O Dalmo, vai ser televisionado pela Câmara, lá, pela TV Câmara, ou não? Olha, estamos conversando com o diretor da TV Câmara, ok? Tudo indica que temos uma possibilidade que eles televisionem sim. Certo. E eu vou estar bem aí cedo. eu posso explicar. Não, eu posso explicar essa questão melhor. É o seguinte, na verdade, a gente coincidiu na tramitação do pedido para o conclave com o período em que a comissão do impeachment estava como prioridade, né, na casa. Então, as outras comissões da Câmara, elas acabaram não sendo constituídas no período. Então, você tem, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos, Participação Legislativa. Então, são várias comissões que você tem na Câmara dos Deputados que não haviam sido compostas as mesas diretoras dessas comissões. Enquanto a comissão do impeachment não fizesse o relatório, enquanto essa questão não fosse decidida, não foi possível formar as comissões. E aí o que aconteceu? A gente fez o pedido durante esse período, né? Aí o que acontece é o seguinte, que para filmar, e para deixar registrado lá na casa, no site, o evento tem que ser um requerimento aprovado nas comissões. Só que as comissões não estavam com as mesas instituídas. Então, o que nós fizemos? Para poder fazer o evento em tempo, nós fizemos um pedido, então, por um parlamentar, que foi o deputado Márcio Rogério. Então, o deputado requereu o auditório e foi autorizado o uso do auditório, mas quando é pela comissão, aí você tem as gravações, filmagens e tudo mais. Agora, quando não é pela comissão, é só pelo deputado, aí você tem que levar equipamento próprio e fazer o registro por conta. Então isso que aconteceu. Mas mesmo assim, lá, o que a gente consegue no sentido de fazer o registro na casa. Mas, de qualquer forma, é muito importante que, no bojo de tudo isso, o evento aconteça. E depois nós também nós vamos estar empenhados para também fazer esse conclave, um segundo momento também no Senado. Então, de maneira que nós vamos ter outras oportunidades de também fazer por uma comissão do Congresso o desdobramento do conclave, inclusive com o próprio pedido de ser feito às urnas eletrônicas e todo esse material, todas essas informações, elas são muito importantes para subsidiar o trabalho da CPI das urnas eletrônicas. Né? Então, só esse esclarecimento, né, para essa questão. Mas nós tínhamos que fazer o evento acontecer, então, e calhou de ser bem nesse processo da comissão de impeachment, e a coisa prosseguiu dessa forma. Dalmo, deixa eu te fazer outra pergunta. Caso o conclave de Brasília, o resultado prático disso é você quer dar visibilidade que as urnas estão fraudadas. Com isso, a mídia, claro, a mídia sempre com o pé atrás, porque a gente sabe que a mídia é uma mídia já esquerdista por natureza, mas quem que você quer chamar a atenção para esse processo? É da Polícia Federal ou é realmente da Câmara, para que se abra uma CPI das urnas eletrônicas? Como é que você acha que a tua proposta vai se encaminhar de maneira efetiva para resolver esse problema das urnas eletrônicas? Olha, eu tenho me comunicado e mandado documentação, inclusive, para os procuradores da Lava Jato já há algum tempo. Agora, quando o João Santana foi preso,
da Operação Xepa lá, ok? Houve uma atividade maior na comunicação. Então, eu não sei o passo que eles vão dar. Nós, para dar um pouquinho de ênfase na nossa denúncia, nós vamos pedir a CPI das urnas, que já está elaborado, já está pronto, e nós vamos iniciar esse processo durante o conclave. Porque, estrategicamente, pensem bem, estamos ali dentro da Câmara, ok? O processo do impeachment agora, o julgamento do impeachment é no Senado, mas teremos ali disponibilidade de muitos deputados que são favoráveis à nossa causa e que vão dar esse empurrão para nós com essa CPI. Porque nós poderemos provar tudo o que dizemos desde que haja uma investigação séria. E essa investigação séria pode ser feita pela Câmara. Então, a imprensa não vai ter como ignorar o fato de que uma CPI das urnas está em andamento. Então, em realidade, é colocar a imprensa, a grande mídia, e principalmente os Reinaldo Azevedos da vida, porque esse Reinaldo Azevedo, ele é um ridículo, porque para ele, por exemplo, tudo é uma teoria de conspiração. Quando, na própria auditoria do PSDB, existe todo um capítulo sobre a Smartmatic lá, ok? E a conclusão foi, não sabemos se tem ou não fraude, mas ela é suspeita sim, ok? Então, isso aí sequer foi levado em consideração pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira é medíocre, omissa e apática, porque resultado zero, né? Não oferecem nada de verdade. Oferecem quando tem interesse, mas o interesse nunca é o do povo. O que nós vamos ter, além disso, é justamente o contraponto também a essa auditoria do PSDB, coisa que nunca foi feito antes. Porque eles... Deixa eu só fazer um comentário dentro disso, que é só um parênteses, que é o seguinte, também esse conclave acontece num momento também muito interessante, em que o próprio PT está aí propondo eleições diretas, eleições novas, aquela coisa toda. Então, há esse debate sobre novas eleições, grupos aqui e ali. Então, quer dizer, a discussão do pleito, da lisura do pleito, da transparência eleitoral, também vem muito a calhar nessa discussão de novas eleições. Então, também um outro momento muito interessante que vai suscitar aí interesse da própria mídia na abordagem, só que, evidentemente, a abordagem que o Paulo vai fazer é a abordagem que não foi feita até agora aqui, é a abordagem que toca no X da questão, né? Correto, e se parar para pensar, gente, porque a saída democrática que eles querem, que são essas eleições extraordinárias, é uma piada, porque eles controlam o sistema. O que eles querem, o que é? Que haja uma eleição extraordinária que não está contemplada na Constituição. Impeachment está, eleição extraordinária não está. Então já é uma aberração, é uma anomalia. Eles querem emplacar o Lula já. Eles querem blindar o Lula com uma eleição geral extraordinária. Agora, sabendo que eles têm as ferramentas para ele ganhar. Então, nós temos que combater essa saída democrática, que é uma armadilha. O Temer, ele é um picareta também, não serve para nós para nada. Só que é bem melhor o Temer agora do que ter essa maluca com a caneta na mão. As nossas opções são poucas, gente. É verdade. É preferível o Temer com o PMDB, que pelo menos o PMDB sempre foi o grande empecilho para que o PT conseguisse se perpetuar no poder. O Brasil não é bolivariano hoje porque o PMDB não permitiu.
Não porque eles são campeões da justiça ou da honestidade. Ao contrário, é o oposto. Eles custavam muito caro. É verdade. Okay? E demorou para comprar esse pessoal. Não houve como comprá-los definitivamente. Porque o plano, okay, comunista dessa franquia do sistema cubano no Brasil falhou justamente pela idiosincrasia do brasileiro. O brasileiro, ele é atípico da América Latina. E eles tentaram colocar um modelo que no Brasil jamais funcionaria. Eles ignoraram a lei do Gerson, ok? Eles ignoraram que político eleito no Brasil é tudo picareta. Eles contavam com a apatia eterna do povo brasileiro, porque o brasileiro é assim, ó. Você pega uma estrada, você vai pagar 20 pedágios, vai te custar o olho da cara. Você vai xingar em todos os pedágios. E no dia seguinte você esquece. Aí você vai pagar novamente, vai xingar novamente, só que você não faz nada a respeito. Ok? Eles contavam com isso. Só que houve um despertar. As pessoas hoje em dia se comunicam. E a mídia social, ok, despertou isso. É verdade. Aí, novamente, com relação à intervenção. Uma das coisas positivas que saiu do movimento intervencionista é que desmistificou a posição dos militares durante os anos de 64 a 92, não é isso? Não, a 85. 80. Porque eu tinha a impressão que o Brasil tinha vivido um regime militar. Eu saí daqui aos 16 anos, em 76. Era regime militar. Só que eu não lembro de nada ruim, entendeu? Ao contrário, eu acho que eu vivia muito bem aqui. Na verdade, o movimento intervencionista, ele serviu como uma pressão do lado dos comunistas, porque o povo brasileiro acordou, uma parte acordou, só que uma parte dessa que acordou apoiando os militares, e isso fez com que a esquerda, a princípio, não acreditasse nesse movimento, mas em dado momento nós tomamos a mídia de tal forma que esse assunto intervenção foi palco de pronunciamentos dentro da própria Câmara dos Deputados. A Fegali falou de intervenção, e esse próprio nome "Não Vai Ter Golpe" veio justamente dessa efervescência que foi a pressão desse movimento intervencionista. E também esse movimento fez com que as pessoas fossem pesquisar no passado e ver se realmente esse governo militar era uma ditadura ou não. Na verdade, não foi uma ditadura. Foi ditadura para os comunistas, que não puderam mais fazer a bandalheira que faziam. Mas foi um governo militar, como teve nos Estados Unidos generais que assumiram aí o comando do país e fizeram um governo, né? E tanto é assim que, naquela época, quando eu percebi o meu erro de interpretação, eu fiz um postzinho me desculpando, porque eu achava realmente que havia sido uma ditadura, quando eu não tinha razão nenhuma, ok, para reclamar de nada. Certo. Eu não me senti numa ditadura militar de forma nenhuma. Então, houve uma evolução. Agora... É que é o seguinte, faltam 4 minutos para a gente começar uma transmissão ao vivo de Manaus. Eu vou pedir que você volte aqui quantas vezes você quiser para você falar sobre o conclave. De repente amanhã, se você tiver um tempo à noite, pode me dar um toque, você vai entrar aqui novamente. E eu gostaria que você deixasse um convite sucinto de novo, para nessa sexta-feira todo mundo estar em Brasília no conclave. Perfeito. Eu queria que todos os intervencionistas que estão acampados em Brasília fossem, no dia 26 de abril, à Câmara dos Deputados, às 9h30 da manhã. Basta que digam 299, que é o código, ok, para emitir um crachá para vocês. Vocês vão participar conosco lá, em igualdade de condições. Okay? Inclusive eu convidei a Dileta como palestrante. Tomara que ela apareça.
ok? Nós teremos lá um brunch, um almoço, um pequeno almoço. Vocês estão convidados, todos, ok? E o nosso programa começa às 9h30 da manhã e vai até às 18 horas. Vamos estar dentro do Congresso, gente, é importante isso. Ali vocês vão poder conversar com deputados, vocês vão poder expor suas ideias, participar desse processo, ok? Já chega de ficar à distância olhando as coisas acontecerem. Vocês são meus convidados ali no Conclave de Brasília. Nosso, né, professor? Sim. Nossos convidados. Obrigado, Dalmo, pela tua participação. Professor Hermes, o senhor tem um minutinho para fazer o seu convite também para o pessoal. Então, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no rádio, um espaço aí muito importante para a conscientização e o entendimento de toda essa realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Já estivemos aqui várias vezes. E gostaria então de reforçar aí o convite que o Dalmo está fazendo para que todos que possam estar presentes no dia 26 de abril estejam na Câmara dos Deputados. O evento é gratuito, né? Só chegar lá, apresentar seu documento, dirigir-se ao auditório Nereu Ramos, dizer que vocês vão participar de um evento, né? Promovido pelo deputado Marcos Rogério, né? Que é um deputado do DEM de Roraima, né? E de maneira que vai ser uma oportunidade a gente poder estar com os parlamentares, que são tomadores de decisão, e começar com eles toda uma conversa, levar aí informações para chegar aí a CP das urnas e fazer com que a gente alcance as eleições realmente transparentes, que haja transparência eleitoral, para que a democracia, de fato, ela seja um instrumento pleno da cidadania e não uma instrumentalização para os fins de um projeto de poder, que é o que nós estamos vendo, e por isso que estamos fazendo isso, para deter esse processo e fazer com que realmente a democracia brasileira seja legítima e não a demagogia, a retórica instrumentalizada como está. Então, por isso que nós estamos nesse movimento cívico, ético, patriota, pelo bem do Brasil. Ok, eu agradeço aos nossos amigos que estão com a gente hoje na mesa, ao Dalmo, agradeço aí ao professor. E a gente volta a qualquer momento aí, ou amanhã, a hora que vocês quiserem, é só dar um toque e voltaremos ao vivo. Dalmo, obrigado pela tua participação. Professor Hermes Nery, obrigado por trazer o Dalmo aqui. E vamos seguindo com a nossa programação ao vivo, agora transmitindo diretamente de Manaus. E depois, às 10 horas, eu volto aqui novamente com vocês aqui pela Rede Brasil. Forte abraço a vocês. Vamos seguir em frente. Obrigado. Boa noite. Dalmo. Oi. Só um minuto aí, aguarda aí. Louvado seja o nosso Deus, Igreja, exaltado e glorificado e cultuado seja o nosso Rei, o Senhor Jesus, a cuja glória e majestade o Senhor deu a esse nome que está acima de todo nome. Nós, como igreja, queremos abraçar, cumprimentar os que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos, portanto, os nossos visitantes. É com alegria que os recebemos.
Queremos também cumprimentar os internautas que nos assistem pelo YouTube, Rede Brasil, enfim, a todos que estão conectados conosco nesta noite, pelas redes sociais e também hoje, e aos domingos especificamente, nós queremos também abraçar o telespectador do programa Maranata, TV Cidade, com fortíssimo abraço, portanto aos telespectadores do programa Maranata também. Amados, nessa noite o tema já está aí, veneno na panela e a distorção do Evangelho. É um tema riquíssimo para o momento em que vivemos, atualíssimo para o que estamos nesse momento presenciando no mundo. Então abramos a palavra de Deus nesse tema, veneno na panela e a distorção do Evangelho. Em primeiro lugar, abramos no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo dos Reis, capítulo 4, versículos de 38 ao 41. 38 a 41, do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Nós como igreja queremos abraçar, cumprimentar os que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos, portanto, os nossos visitantes. É com alegria que os recebemos. Queremos também cumprimentar os internautas que nos assistem pelo YouTube, Rede Brasil, enfim, a todos que estão conectados conosco nesta noite, pelas redes sociais e também hoje, e aos domingos especificamente, nós queremos também abraçar o telespectador do programa Maranata, TV Cidade, com fortíssimo abraço, portanto, aos telespectadores do programa Maranata também. Amados, nessa noite o tema já está aí, veneno na panela e a distorção do Evangelho. É um tema riquíssimo para o momento em que vivemos, atualíssimo para o que estamos nesse momento presenciando no mundo. Então abramos a palavra de Deus nesse tema, veneno na panela e a distorção do Evangelho. Em primeiro lugar, abramos no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo dos Reis, capítulo 4, versículos de 38 ao 41. 38 a 41, do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas.
Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Senhor Deus, nós te bendizemos, cultuamos o nome do Senhor, que o teu Espírito Santo nesta noite nos unja, nos capacite para que entendamos a tua linguagem, a tua visão espiritual, e como igreja possamos crescer, ser junto com o Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra, exortados, consolados, edificados, para que o Senhor glorifique o seu nome nessa noite. Atinge, Pai, os corações que nos assistem nesse momento, aqui, agora, pela internet, pela televisão, que o Senhor possa abençoar e exaltar o seu nome enquanto abençoa o seu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito bem, essa história, esse fato bíblico narrado no segundo livro dos Reis 4, de 38 a 41, e já lido por nós. Eliseu viera de uma tremenda sinalização, de um tremendo milagre que fizera, e ele estava então vindo de um momento tremendo, onde ele havia, pelo poder de Deus feito, exercido por Deus e através de Deus, a ressurreição da filha da sunamita. E ele então vai e diz a Bíblia no 38, voltou Eliseu para Gilgal. Gilgal era um local onde o seu nome era Círculo das Pedras. Foi um sítio que, a partir do momento em que os israelitas atravessaram o Jordão, acamparam em Gilgal. E ali em Gilgal também eles tiraram 12 pedras do rio e a fizeram em círculo, e vocês conhecem a história. Não é esse o foco nesta noite. Então Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, diante de Eliseu, disse ao seu moço: punha a panela grande ao lume